Fala galera, eu sou o Fanboy e nesse vídeo eu vou fazer uma análise detalhada do headset sem fio para Xbox SteelSeries Arctis 9X. E vou mostrar por que se você tem um Xbox One, qualquer variação do Xbox One, e ou pretende comprar o Xbox Series X quando ele sair mais perto do fim do ano, por que o Arctis 9X é a melhor opção de headset que você pode comprar, pelo menos até agosto de 2020, quando se trata de qualidade de som, facilidade de uso, funcionalidades e muito mais. Vamos lá! Então, eu recebi o Arctis 9X do pessoal da SteelSeries aproximadamente 2 semanas e meia atrás. E no mesmo dia que eu recebi, eu fiz um unboxing para vocês e conectei o Arctis 9X com o meu Xbox One X. E desde então eu tenho jogado diariamente, uma média de 2 horas e meia, 3 horas com ele. E eu posso dizer, depois dessas 2 semanas e meia jogando com o Arctis 9X, que o meu veredito é que eu estou ao mesmo tempo não surpreso e bem impressionado. Eu tô não surpreso, eu digo não surpreso porque faz 1 ano e meio que eu uso um outro modelo da SteelSeries como o meu headset principal conectado ao meu PS4, que é o Arctis Pro Plus Game Deck, que é um headset que ganhou muitos prêmios recentemente como o melhor headset de gaming, e eu sempre achei a qualidade dele excepcional. Eu vinha, antes do Arctis Pro Plus Game Deck, eu usava o Astro A50 da Astro Gaming, que é também um headset muito respeitado. Mas, pra mim, a qualidade de som do Arctis Pro Plus Game Deck era muito superior ao do Astro A50 e basicamente eu descrevo como o melhor headset de gaming que eu já tinha usado até hoje. Então eu não estou surpreso que o Arctis 9X, vindo dessa família de uma linhagem nobre de headsets que ganharam muito prêmios como os melhores headsets de gaming, eu não estou surpreso que a qualidade de som dele seja tão boa. Ao mesmo tempo, eu estou bem impressionado que a SteelSeries conseguiu colocar tudo que eles colocaram no Arctis 9X, no mesmo tamanho de outros headsets que eles têm, mas tendo eliminado completamente a necessidade de qualquer base conectada ao Xbox. Então, você não precisa de um conversor analógico digital com uma caixinha, um carregador, nada conectado no Xbox. Ele usa o mesmo protocolo sem fio que os controles do Xbox One usam. Então ele vai conectar diretamente com o Xbox só apertando o botãozinho lá de Connect. Então vamos falar um pouco do que são todas essas funções que fazem o Arctis 9X um headset excelente, começando pela parte estética e pela ergonomia. Como vocês podem ver, o esquema de cor do Arctis 9X é predominantemente preto, com apenas alguns detalhezinhos em verde na alça elástica que fica na cabeça. E o material usado nele é plástico nas superfícies grandes, como cada uma das orelhas, dos dois lados, e um plástico que é meio emborrachado. Ele dá a sensação ele é bem macio, dá a sensação de ser um pouco emborrachado, então ele não dá a sensação de plástico barato, parece ser uma coisa um pouco mais sofisticada. A faixa da cabeça, a banda em cima, é de metal e acho que ela é feita de algum tipo de aço. Não sei se é aço inoxidável, mas é um aço parece ser bem resistente e que volta à forma rapidamente quando você abre, quando você puxa ele. E as dobradiças eu não tenho certeza se são de metal ou de plástico. Parecem ser de plástico, mas de um plástico aparentemente bem resistente. As espumas das orelhas, as espumas que ficam em torno do alto-falante, entre a sua cabeça e o headset, são de um material que parece ser uma espuma memória, daquelas usadas em colchão. E ela é coberta com um tipo de microfibra que a SteelSeries fala que é inspirada em uniformes de atletas. E que, na minha opinião, é muito melhor do que as espumas que são cobertas com couro, porque as de couro ou imitação de couro, com suor, elas têm a tendência a começar a despelar, a descascar e soltar pedacinhos do couro. Então, essa aqui eu joguei várias horas seguidas e mesmo depois de muitas horas jogando, ela não esquenta muito a orelha, dá até a sensação de ser um pouco fria no toque, o material do tecido que eles usam. E é super confortável. Próximo na lista, a banda elástica. Isso se tornou meio que uma marca registrada dos headsets da SteelSeries da família Arctis. Quase todos eles têm essa banda elástica que eles chamam de Ski Goggle Band, que é de máscara de esqui. Mas basicamente a função desse elástico é fazer com que o headset se sente na sua cabeça de forma confortável, sem ter que ter nenhum material rígido em contato com o seu crânio. Então é super confortável depois de várias horas jogando, porque ele fica firme na cabeça, mas ao mesmo tempo não está apertando o seu crânio com nada que seja rígido. Então agora vamos falar um pouco dos controles. Do lado esquerdo tem apenas um controle que é o Chat Mix Dial, que basicamente é um volume de mix que você consegue escolher quanto você quer ouvir de sua voz e chat dos seus amigos versus os sons normais do jogo, como explosão, músicas e tudo mais. E na orelha esquerda também tem o microfone, que é retrátil. Você pode puxar o microfone para fora ou empurrar para dentro. E ele funciona nas duas posições. Na minha experiência, ele faz muito pouca diferença se você puxa o microfone para fora. Eu normalmente mantenho o meu retraído para dentro. E ele funciona normalmente, as pessoas do outro lado falam que a qualidade da minha voz está boa também. Do lado direito é onde praticamente todos os botões estão, todos os controles. Começando com o volume principal, que é o volume onde você regula a quantidade de volume geral do headset.
Logo abaixo dele é o botão de mute, que é para você dar um mute no microfone e as pessoas não lhe ouvirem. E quando o botão de mute está engajado, tem uma luzinha na frente do microfone, que se ele estiver estendido, você consegue ver no próprio microfone que ele está em modo mute. Continuando aqui mais abaixo, tem dois botões, o botão de Bluetooth e o botão de força. O botão de Bluetooth é um botão multifunção, ele funciona tanto para você fazer o pairing, para conectar a primeira vez o headset com algum equipamento Bluetooth como seu celular, mas também funciona para atender e desligar ligações telefônicas, para passar a música para frente ou para trás. Então ele tem algumas funções dependendo de que modo ele está naquele momento, que ele executa funções diferentes. E o botão de força também é um botão multifunções. Ele funciona para ligar e desligar o headset, obviamente, mas também funciona para você escolher entre os 4 modos de equalização que vêm salvos na memória do headset, que podem ser customizados no software separadamente, no SteelSeries Engine. Depois do botão de força tem a porta micro USB, que seria melhor se eles tivessem colocado uma porta USB-C, já que já está quase no fim de 2020 e a maioria dos equipamentos mais modernos vem com portas USB-C. Mas essa porta micro USB é usada para você carregar a bateria do headset e também para conectar o headset com o seu computador, o Mac ou PC, e usar o software SteelSeries Engine para fazer configurações e modificar as equalizações e tudo mais. E depois da porta micro USB tem uma função que não é muito comum você achar em headsets em geral, e principalmente headsets de gaming, que é uma porta de saída de áudio. Você pode conectar um outro headset nesse headset e as duas pessoas estão ouvindo a mesma coisa que está vindo vindo do Xbox ou a música que você está ouvindo pelo celular. E essa é uma função que realmente não é muito comum achar. Agora vamos falar um pouco da bateria. A SteelSeries fala nas especificações do Arctis 9X que uma bateria 100% carregada é suficiente para você jogar umas 20 horas de jogo sem parar até ter que recarregar novamente. Na minha experiência de mundo real com ele, na verdade, foi um pouco mais do que isso. Eu carreguei a primeira vez quando eu recebi o headset e usei pelo menos durante 6, 7 dias, uma média de 3 horas por dia antes de eu ter que recarregar o Arctis 9X. Então eu tenho certeza que eu joguei umas 23, 24 horas, pelo menos, com ele antes da bateria ter morrido. E aí, da próxima vez que eu carreguei 100%, o meu filho jogou uma semana inteira também, várias horas por noite, e ele me fala que acha que jogou pelo menos umas 3, 4 horas por noite também. Então a vida da bateria realmente entrega em torno de 20 horas, eu diria que até um pouco mais. Então, próximo, agora vamos falar um pouco do software. Como eu mencionei antes, você pode fazer o download de um software na página da SteelSeries chamado SteelSeries Engine, que eu acho que está na versão 3 agora. E o SteelSeries Engine 3 lhe permite configurar várias funções do headset remotamente pelo computador e também fazer configurações individuais de equalização e fazer o upload para o headset das suas configurações individuais de equalização. E aí, quando você usa o botão de força para variar entre as posições de equalização, são as equalizações que você customizou do jeito que você gosta. Além das funções de equalização, você pode regular o volume do seu microfone pelo software. Pode também regular o nível de side tone, que é a função que permite que você ouça sua própria voz no headphone enquanto está falando com outras pessoas no chat. E tem algumas outras funções, como por exemplo a habilidade de você criar configurações, perfis de configuração inteiros que você pode variar. Então imagine que você cria um perfil só para jogos de primeira pessoa de tiro. E ele tem 4 equalizações diferentes. E aí você cria um outro perfil inteiro para jogos RPG, por exemplo, e que tem 4 equalizações diferentes. E cada uma dessas você pode escolher a opção das configurações no menu e ele vai buscar todos os seus ajustes para aquela configuração. É uma função que eu pessoalmente não vejo muito praticidade, porque você tem que conectar o headset no computador toda vez que quiser mudar as configurações, mas é bom saber que está lá para quem quer usar. Então agora vamos falar um pouco da qualidade de som, que é uma coisa meio subjetiva, considerando que pode ser uma questão de gosto. Algumas pessoas gostam de um som mais grave, outras gostam do som mais equilibrado entre todas as frequências. Eu gosto muito da assinatura de som dos headsets da SteelSeries em geral, que é mais equilibrada. E o Arctis 9X se encaixa nessa categoria. Ele é um som bem equilibrado entre todas as frequências. Eu diria que ele tem bastante grave, inclusive grave que não distorce e que faz você se sentir bem imerso no jogo quando as coisas têm que tremer, quando tem um tanque de guerra passando perto de você e tudo mais, explosões e tudo mais. E ao mesmo tempo ele não é tão grave que ele abafa as frequências médias e altas. Então é um som bem equilibrado, com a separação espacial, uma simulação de surround excepcional, onde você vai perceber claramente de onde estão vindo os sons quando alguém está se aproximando de você num jogo de primeira pessoa de tiro, por exemplo. Você percebe exatamente de onde as pegadas estão vindo e, em geral, é um som excepcional e por isso não estou surpreso que ele ganhou tantos prêmios quanto ganhou.
Então galera, para finalizar, como eu falei no começo, eu acho que o Arctis 9X é de longe a melhor opção de headset para Xbox que você pode comprar em agosto de 2020. Quando você leva em consideração a qualidade de som, a simulação surround, o fato dele usar o mesmo protocolo de wireless que os controles Xbox usam, que significa que você não precisa de nenhuma base conectada no Xbox, e o fato de que ele vai ser 100% compatível com a próxima geração, com o Xbox Series X, realmente me faz achar que, mesmo a $199, que o coloca na categoria, no grupo dos mais caros dos headsets para Xbox, eu acho que é um preço que vale a pena, considerando tudo que você recebe quando compra o Arctis 9X, a qualidade de som e o fato de que é uma compra segura para o futuro, porque ele vai funcionar com a próxima geração de consoles também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review, dessa análise e que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se gostaram, por favor, não esqueçam de apertar like ali embaixo e se inscreverem no canal. Até a próxima, então, e Fanboy out!